Amém? Se assente, nós vamos louvar ao Senhor. Antes de ministrar, já vou passar o número lá para o irmão, mas antes eu quero externar a minha alegria e a minha gratidão a Deus por estar aqui com os irmãos nesta noite. Já há alguns meses era para estarmos aqui, mas nunca dava, mas hoje aprove do Senhor esta rica oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos. Saudade, né? Saudades o nome do bairro aqui, né? Deus abençoe o pastor Eliseu, dirigente desta congregação. Que Deus abençoe o senhor, sua família, seu ministério. O irmão Mário, que é o primeiro líder de missão aqui da igreja. Nosso amado irmão, que é o segundo. Deus abençoe. Como disse o irmão Mário, ele construiu lá na Tijucas uma casa e uma sala comercial. Bênção de Deus, né? Deus nos prosperou em meio à pandemia, mas o Senhor prosperou, e o Mário esteve ali por alguns meses, trabalhando ali, né? Um homem muito íntegro, sério, de palavra, aquilo que prometeu cumpriu. Nós louvamos a Deus pela vida do Mário, também nosso amado irmão que esteve lá com ele trabalhando. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, eu quero também aqui desejar a todas as mamães, feliz dia da mãe, que Deus abençoe. Em especial a minha muito digna esposa. Este é o primeiro dia das mães dela. Nosso bebê está com 9 meses. Quando nós chegamos aqui, levamos um susto. Tivemos um pequeno acidente com ele ali fora. Ele ralou a testa um pouquinho. Mas é assim, criança, testa ralada, cotovelo e joelho, na criança isso é normal, né? Isso acontece, está em fase de crescimento, não para. Ele acabou caindo ali do colo da esposa quando nós estávamos ali no estacionamento, mas graças a Deus está tudo bem, está ali ligado no 220, adorando ao Senhor também. Vamos louvar a Deus. Eu quero ser bem sucinto, entregar no horário que for proposto para mim. Pode colocar lá, irmão, por gentileza, o número 3 do meu CD, o hino Dia de Sol. Outrora, como leu o irmão aqui, nós andávamos em trevas, mas Jesus nos resgatou, e hoje nós somos dia de sol para adorarmos e exaltarmos o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia! Maravilha, Jesus. Eu andei sem destino, perdi a razão, na estrada da vida fui na contramão, mergulhei de cabeça num abismo sem fim, loucura e tristeza eram partes de mim, no terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia! Outrora nós vagávamos no mundo sem esperança, sem alegria, mas Jesus nos resgatou. Oh glória! No terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu via
meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Ele consertou, aleluia. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Oh, maravilha! Glórias a este Deus tão maravilhoso, que nos resgatou, nos limpou, nos purificou, perdoou os nossos pecados e nos colocou aqui, lindos, bonitos, para exaltar e engrandecer o nome do Senhor. E o melhor, com a certeza do nosso nome escrito no livro da vida. Tudo nos mostra que Jesus está voltando. E a nossa maior esperança, querida igreja, é saber que nós, em breve, estaremos com o nosso Senhor, com o nosso Jesus nos ares, para estar eternamente com Ele. Vamos ministrar a palavra de Deus. Por gentileza, se coloque de pé em reverência à palavra. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos de número 37 e o versículo 25. Após nós ministrarmos, nós vamos ainda louvar o último louvor, para então passarmos o microfone a quem é à direita. Abra a sua Bíblia, Salmos 37. Somente o versículo de número 25. Salmos, livro bem conhecido, no meio da sua Bíblia. Salmos de número 37 e o versículo 25, que assim nos diz: fui jovem e agora ancião, mas nunca vi o justo desamparado, e nem os seus filhos ou a sua descendência mendigar o pão. Amém? Se assente, querida igreja. Eu quero nesta noite ministrar uma palavra a qual o Senhor tem colocado no meu coração, sobre o sugestivo tema: o Deus da provisão. Repito, o Deus da provisão. O nosso Deus, queridos irmãos, Ele tem muitos atributos. O nosso Deus, Ele tem muitos adjetivos. O profeta Isaías escreve dizendo que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Este Deus que nós servimos, Ele é um Deus de muitos atributos.
Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de justiça, Ele é o Criador dos céus e da terra. Apocalipse diz que Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. O nosso Deus é o leão da tribo de Judá. Enfim, Ele tem vários atributos, e dentre estes atributos, Ele também é o Deus da provisão, o Deus que provê para os seus filhos, nem sempre aquilo que os seus filhos querem, mas sim sempre aquilo que os seus filhos precisam. Porque às vezes nós queremos coisas que Deus sabe que aquilo ali não servirá para nós, não servirá para a nossa edificação, mas aquilo que é para a nossa vida, aquilo que é para o nosso sustento, aquilo que é primordial para nós sobrevivermos, o nosso Deus, Ele jamais vai deixar faltar, porque nós servimos o Deus da provisão. Nós vivemos em um tempo muito difícil, nós estamos aí com uma crise mundial, crise da saúde, crise política, crise econômica, aonde muitas empresas estão quebrando, estão falindo. As pessoas, cada dia que passa, estão ficando mais desempregadas, desesperadas, porque não vê o sustento chegar para a sua casa, para a sua família. Mas eu quero pregar nesta noite e falar do Deus da provisão. O reino dos homens pode estar em falência, mas o reino de Deus, ele continua de pé. Os homens podem estar perdendo o controle da situação, irmãos, mas o nosso Deus, ele jamais perde o controle da situação. E o melhor que eu tenho para dizer para você é que a minha e a tua vida, oh glória, não está na mão dos homens, de político, do governo, não. A minha e a tua vida está na mão deste Deus todo-poderoso que nós servimos. Quantos podem adorar o nome do Senhor por esta palavra? Por isso talvez você chegou aqui preocupado, e eu sei que a palavra não fala com a parede, eu sei que a palavra tem uma direção como uma flecha na mão do guerreiro. Talvez alguém chegou aqui preocupado com o dia de amanhã. Eu também cheguei um pouco preocupado, porque na sexta-feira, irmão Mário, eu fiquei desempregado. Trabalhei um mês numa empresa e o patrão chegou para mim e disse: olha, a situação ficou difícil e eu não vou conseguir pagar aquilo que te prometi, então eu vou ter que me virar assim mesmo. E eu fiquei desempregado. Não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, mas eu sei que amanhã o meu Deus estará cuidando da minha vida, da minha família, e nada vai faltar. Por quê? Porque Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que provê todas as coisas. E eu marquei aqui alguma coisa para transmitir aos irmãos nesta noite, nesses minutos que a mim foi dado. O nosso Deus, irmãos, Ele é o Deus que provê o escape dos inimigos. Veja que a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 14, o versículo 26 diz: o Senhor disse a Moisés: estende de novo a tua mão sobre o mar, de forma que as águas se fechem sobre os egípcios, sobre os seus carros e cavaleiros. O 27 diz: Moisés obedeceu e o mar voltou à normalidade pela manhã. Os egípcios ainda tentaram fugir, mas o Senhor Deus desembaraçou-lhes deles ali no meio do mar. As águas sepultaram-nos a todos, carros e condutores. O nosso Deus, irmãos, Ele é o Deus que provê escape da nossa vida, das mãos do inimigo de nossa alma. Neste texto que eu li aqui no livro de Êxodo, conta a passagem do povo de Israel, depois de ficar mais de 400 anos no Egito, servindo como escravo. Deus agora ouviu o clamor do seu povo, levanta um libertador, a saber, Moisés.
E Moisés agora tem a missão de conduzir o povo de Israel até a terra prometida. Faraó de princípio não deixa o povo sair. Os irmãos conhecem a história. Deus então envia as pragas sobre o Egito, e na última praga, na morte dos primogênitos, o coração de Faraó se aquebranta, e ele então libera o povo para sair do Egito em caminho à terra prometida. Porém, a palavra do Senhor nos diz, no capítulo 14 do livro de Êxodo, que quando o povo estava à beira do mar, Faraó então decide, juntamente com os seus exércitos, irem ao encontro do povo de Israel para exterminar todos os israelitas. A situação ali estava complicada. À frente havia o grande mar, e atrás os egípcios estavam se aproximando. Muitos que estavam ali no meio do povo de Israel ficaram com medo, atemorizados, disseram para Moisés: Moisés, porventura não tinha sepulcro no Egito para morrermos lá? Não tinha sepulcro para enterrarmos lá? Nós agora vamos perecer aqui, porque o mar está à nossa frente, o faraó está vindo atrás com os seus exércitos, nós vamos morrer. Mas o Senhor falou com Moisés e disse: Moisés, o que tem nas tuas mãos, toca no mar. O mar se abriu, o povo de Israel passou, e quando os egípcios foram passar, o mar se fechou, e Deus deu vitória para o seu povo, porque o nosso Deus provê o escape da mão do inimigo. Oh, glória! Irmãos, o povo atravessou em terra seca. Aí tem alguns estudiosos aí que dizem que em um determinado tempo do ano a maré baixa, e foi por isso que o povo de Israel conseguiu atravessar. Mentira. O nosso Deus é o Deus da provisão, o Deus que faz o impossível. O mar se abrir é impossível, mas o meu Deus, Ele opera o impossível, e o impossível se torna possível na mão de um Deus todo-poderoso. Aí eles disseram que o mar abaixou, a maré abaixou, e o povo conseguiu atravessar. É mentira. Na verdade, irmão, essas pessoas que falam isso, elas têm que ter mais fé do que nós. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui no versículo que lemos, que o mar se fechou, todos os egípcios morreram. Eu nunca vi alguém morrer afogado com água pela canela. Tem que ter mais fé ainda nessa teoria. Não, irmãos, o mar se abriu. O mar se abriu, o povo passou, e quando o faraó foi passar, o mar se fechou, e eles foram engolidos pelas águas, porque o nosso Deus, Ele provê o escape na hora certa. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, e o versículo 22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós servimos a um Deus, irmãos, que nos protege da mão do nosso adversário. Veja o que a Bíblia diz em Lamentações 13:22, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não é tocado, não é ferido, mas é consumido. Esta palavra é muito forte. Algo que é consumido, ele fica destruído, irreconhecível. E é isso que o inimigo quer fazer com a minha e com a tua vida. Ele quer nos destruir, nos consumir. Mas a misericórdia do Senhor, ela nos alcança a cada manhã, de modo que o inimigo não pode tocar na minha e não pode tocar na tua vida, porque você é guardado por um Deus todo-poderoso. Irmãos, às vezes a gente não entende o porquê de certa coisa acontecer, mas saiba que Deus está no controle. Pode o inimigo se levantar, pode o inimigo ficar furioso, e ele está muito furioso contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu ministério. Mas o Deus que eu sirvo e você serve é o Deus da provisão. O inimigo não te toca, porque ao nosso redor o Senhor deu ordem aos seus anjos para estar acampado, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Quantos podem glorificar o nome do Senhor?
Então nós não temos o que temer, porque a nossa vida não é guardada pela polícia militar. A nossa vida não é guardada pela Polícia Federal, não. A nossa vida é guardada pelo Deus que criou os céus e a terra. E tem gente que diz que Deus precisa se levantar do trono para dar vitória. Não, irmãos, o nosso Deus é tão poderoso que Ele não precisa nem se levantar do trono. Ele só dá uma ordem, e aquilo que é ordenado tem que acontecer. Por isso, nesta noite, fique tranquilo, com o teu coração em paz. A tua vida está sendo guardada por este Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus é o Deus que provê o escape dos nossos inimigos. Segundo, o Deus que nós servimos, Ele é o Deus que provê o sustento físico para o seu povo. Eu gosto muito da passagem de Êxodo, é por isso que eu estou usando como exemplo nessa pregação de hoje, porque quando eu olho, irmãos, para o povo de Israel, eu vejo o cuidado, irmão, minucioso de Deus para com o seu povo. Eles agora atravessam o mar, irmão Mário, e começam a peregrinação no deserto, uma viagem que era para durar 40 dias, mas por causa da incredulidade, da desobediência do povo, esta viagem de 40 dias durou 40 anos. Mas mesmo o povo sendo desobediente, mesmo o povo sendo incrédulo, mesmo uma grande parte do povo querendo retornar para o Egito, eu vejo aqui um Deus tão lindo e tão maravilhoso, que cuidou em todas as formas do seu povo, enquanto o seu povo caminhava pelo deserto até a terra prometida. Oh glória, irmãos. Veja, irmãos, para começarmos aqui, Deus colocou na frente do seu povo uma coluna de fogo para guiar o povo. Durante a noite havia uma coluna de fogo em frente à nação de Israel, e aquela coluna guiava o povo. Não só guiava, mas para quem não sabe, o deserto durante o dia é muito quente, chega a temperaturas a mais de 60, 70 graus ou mais. Mas durante a noite o deserto é muito frio, variando até menos 0 grau. E essa coluna de fogo, além de guiar o povo de Israel, ela servia para aquecer o povo em meio ao frio do deserto. O Deus que provê o sustento, que provê o cuidado. E durante o dia não precisava coluna de fogo. Durante o dia era uma nuvem que protegia o povo do sol castigante do deserto. A palavra do Senhor nos diz que enquanto eles caminhavam pelo deserto, a roupa não envelheceu, o calçado não envelheceu. Ao contrário, a Bíblia diz que o calçado crescia conforme os pés dos hebreus cresciam também. A roupa não envelhecia, não se rasgava. O que é isso? É o cuidado de Deus, o Deus que provê o sustento para o seu povo. No deserto não tem plantação, não tem como plantar, a terra é árida. Mas o Senhor enviou o maná do céu para alimentar o seu povo. E o que eu acho interessante, irmãos, é que o maná era uma provisão diária para o povo, porque Deus queria fazer com que um povo aprendesse a depender da provisão dele. Porque nós vamos ver na Bíblia que tinha alguns espertinhos ali que pegavam um pouquinho a mais de maná para guardar para o dia de amanhã. Mas acontecia um problema: quando chegava o dia de amanhã, aquele maná que estava guardado estava estragado. Por quê? Porque o maná era para o dia. O que eu aprendo com isso é que Deus vai prover aquilo que nós precisamos hoje,
Por isso nós temos que descansar o nosso coração, porque às vezes estamos preocupados com o amanhã, com o mês que vem, com o ano que vem. Meu Deus, o que vai acontecer? Eu estou desesperado. Não se preocupa, Deus está cuidando do amanhã. Hoje adore e engrandeça o nome dEle, porque o amanhã Ele cuida para ti. E Deus enviou o maná, mas o povo enjoou do maná. Aí o povo queria comer carne. Povo difícil, irmão, viu? Não é fácil para o Moisés, viu? O povo enjoou do maná. Aí foram reclamar para Moisés. Moisés falou com Deus, e Deus enviou cordonizes do céu, carne fresquinha, para o povo se alimentar. Faltava água. Vai lá, Moisés, toca na rocha. Saiu água do meio da rocha. Que Deus lindo que nós servimos. Lá vem os inimigos, mas Deus dava livramento, dava escape. E o povo de Israel, durante 40 anos do deserto, comeu, bebeu, vestiu, porque a provisão de Deus era diária sobre o seu povo. Irmãos, e não é diferente conosco. O nosso Deus, Ele provê, irmãos, tudo aquilo que nós precisamos. Aquilo que é para nós comer, para nós beber, para nós se vestir, o nosso Deus, Ele provê. Eu tenho a certeza, irmãos, pode ser a crise maior que você está passando, mas o arroz, o feijão, o frango não vai faltar na tua mesa, a roupa não vai faltar no teu guarda-roupa, o sapato não vai faltar nos teus pés, porque você serve um Deus poderoso, você tem sido fiel no dízimo, na missão. Então saiba que Deus está cuidando de tudo. Nós temos que aprender a confiar neste Deus, o Deus da provisão. Terceiro, o Deus provedor no momento de escassez. Podemos usar como exemplo a viúva de Sarepta, no capítulo 17 do livro de 1 Reis. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Nós lemos aqui nesta passagem do livro de Reis 17, o qual o Senhor falou com o profeta profetizou que não haveria chuva sobre a terra. Ele foi para o ribeiro, secou-se as águas, não estava chovendo, a água se secou do ribeiro. E agora Deus fala com o profeta para ir até a casa de uma mulher, e ali ela iria prover o alimento. Mas quando chegou ali, irmãos, o profeta viu algo interessante. O profeta viu uma mulher viúva com um filho, e a palavra do Senhor diz que ela estava ajuntando uns gravetinhos, ia fazer o fogo para fazer um bolo, e era o último. Ela ia comer, o menino ia comer, e depois dali não tinha mais nada. A escassez era total. Mas o profeta chegou e disse: mulher, faz primeiro para mim. E aquela mulher foi tão sábia, porque o profeta ali estava representando Deus na terra. Se aquela mulher fosse uma mulher que pensava somente em si, ela iria perder a bênção. Se ela pensasse somente no seu ego, no seu eu, ela iria perder a vitória. O profeta disse: ei mulher, faz primeiro para mim. Se ela dissesse: não, que história é essa? Nem te conheço, como é que eu vou fazer primeiro para ti? E o meu filho e eu? Mas não, ela foi sábia. Ela obedeceu à voz do profeta, preparou o alimento, alimentou o profeta, e Deus disse para ela: a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar. Por quê? Porque no momento de escassez, o nosso Deus provê a bênção e provê a vitória. Eu nunca me esqueci, irmãos, de um testemunho que eu ouvi da irmã Fátima, que morava no estado de São Paulo, viúva também. E essa irmã, ela tinha uma neta e uma filha. A filha descabeçada saiu de casa
E essa irmã ficou já de idade cuidando daquela criança. Ela recebia um salário de aposentada, fiel no dízimo, fiel na missão, nunca falhou. Mas houve um problema no INSS e aquela mulher naquele mês não recebeu o seu salário. E agora ela ficou angustiada, preocupada, porque faltava pouco para acabar o que ela tinha em casa. Mas ela foi para o joelho. O momento era de escassez, mas ela foi para a oração. Ela foi falar com Deus. Ela não saiu nos vizinhos, ela não foi para a sua rede social, ela foi para a oração. E ela disse: Deus, a minha aposentadoria não veio, e agora, Senhor? Eu preciso colocar alimento dentro de casa. E o Senhor disse: minha filha, arruma-te, arruma a menina e vai para o mercado. Senhor, vai. E assim ela fez, obedeceu à voz de Deus. E quando chegou no mercado, Deus fala com ela novamente dizendo: enche o carrinho, coloca tudo o que você precisa para o seu sustento mensal. E ela, cheia de fé, ouvindo a voz de Deus falar com ela, começou a andar pelos corredores do mercado, encheu o carrinho. A netinha pediu uma bolacha recheada, ela colocou, mas algo dizia para ela: mulher, o que tu está fazendo? Sabe, irmãos, quando a gente fica assim preocupado, o subconsciente fala: isso é loucura. Mas a voz de Deus era mais alta no ouvido, dizendo para ela: faz, porque eu hei de te abençoar. E ela foi, irmãos, encheu o carrinho. E ela parou com o carrinho cheio e disse: Deus, pronto, Senhor, é isso aqui. Isso aqui dá para o meu mês, dá para o meu sustento. E Deus falou: agora vai para o caixa. E agora, irmãos, precisa ter fé. Porque quem não tem fé não faz isso, é coisa de louco. Mas o crente que tem fé, ele é meio louco, ele age fora da normalidade. E ela foi para o caixa. E ela estava começando a passar a sua compra. Chegou um moço ali com pressa e disse: senhora, eu estou apenas com um refrigerante, deixa eu passar rapidinho, depois a senhora passa a compra. E ela, educada, deixou o moço passar. O moço passou a Coca-Cola. E agora ela foi passar e começou a passar. E bip, bip, bip. E o marcador foi marcando, foi subindo, foi subindo, foi subindo. E ela preocupada, não via ninguém, talvez procurando alguém, um empresário, alguém para ajudar. Mas quando fechou a compra, soou um alarme dentro daquele supermercado. E todo mundo correu com um balão, com aquelas fitinhas, com aquelas coisas todas. E ela ficou assim: o que está acontecendo? A moça do caixa olhou para ela e disse: a senhora é a cliente número 1000. E esta semana nós estamos de aniversário. O mercado está de aniversário. E o cliente de número 1000 não paga a compra, leva a compra de graça. Ela foi para casa com um carrinho cheio, encheu o celeiro, porque Deus proveu o sustento na hora da escassez, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos, mas é preciso ter fé. Se aquela mulher não acreditasse e não ouvisse a voz de Deus, ela iria passar fome, mas ela teve fé que no momento de escassez, o Deus a qual ela servia ia prover o sustento que ela precisava. Se você tem fé, irmãos, você pode estar com o último quilo de arroz no seu celeiro, mas amanhã algo sobrenatural vai acontecer, porque você não serve um Deus morto, não. Você serve um Deus vivo, que está olhando para a tua vida e te dizendo nesta noite: eu tenho cuidado de tudo para você. Oh glória, vou encerrar, irmãos. O nosso Deus é o Deus provedor da cura física. Aquilo que para o homem é impossível, aquilo que para a medicina, embora avançada, como nós vemos nos dias de hoje, mas há enfermidade que para o médico é impossível. Mas o meu Deus, o teu Deus, é médico dos médicos, é médico por excelência. Talvez a medicina te desenganou, mas Deus te cura nesta noite. É só você ter fé e receber o milagre da parte de Deus para o teu corpo físico.
O nosso Deus é o Deus provedor da libertação espiritual. O Deus que nós servimos é um Deus que provê a libertação. Embora a gente aponte o dedo para uma pessoa e diz, para essa pessoa não tem mais jeito, é um drogado, é um viciado, uma prostituta, não tem mais jeito, vai morrer, vai para o inferno. Mas Deus diz assim, não vai não, porque eu posso libertar esta vida do vício, da droga, do crime, da prostituição. Eu liberto, perdoo os pecados, escrevo o nome dele e dela no livro da vida e salvo, porque eu sou Deus. Irmãos, nós ali em Tijucas, no tempo que eu estava integrado na obra, nós toda segunda-feira antes da pandemia íamos para o presídio. Na segunda de manhã, toda segunda de manhã, nós íamos das 8 até as 10h30 para o presídio ali de Tijucas, cantar, pregar, evangelizar. E uma vez eu ouvi de um irmão até da igreja, eu fiquei muito triste com aquela situação, espantado. Ele disse, para que vocês vão lá? Que tem que morrer tudo, que lá não presta. Olha lá, está lá, pedófilo, criminoso, traficante, tem que morrer tudo. Na hora da raiva, quando acontece alguma coisa, a gente até pensa assim. Mas quando a gente entra dentro daquele presídio, a gente não vê o traficante, o drogado, a prostituta, o homicida. Não, a gente vê uma alma que foi comprada pelo mesmo preço que a minha foi comprada também. Não foi nem com ouro nem com prata, mas foi pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. E eu falei para o irmão, enquanto o irmão está apontando o dedo, dizendo que tem que morrer, tem uma mãe toda a madrugada com o joelho dobrado, chorando, dizendo, Jesus, liberta o meu filho, a minha filha, que está lá na cadeia. E para a glória de Deus, irmãos, muitas vidas têm sido alcançadas com aquele trabalho ali. Pessoas que outrora prostituía, pecava, errava, roubava, traficava, estão hoje servindo ao Senhor. Por quê? Porque foram libertas, não pelo homem, mas por este Deus tão maravilhoso que nós servimos. Não há vício, irmãos, que Deus não possa libertar. Eu sempre digo para alguém que eu coloco numa clínica de reabilitação, sempre trago aqui em Biguaçu, aquela clínica que tem ali, mas eu sempre digo que o que vai te libertar não é a clínica. O que vai te libertar não é você ficar 1, 2, 3 anos aqui dentro. O que vai libertar é um encontro real com Cristo. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso, pode fazer tratamento, não tem problema, é bom, mas tem que ter um encontro com Jesus, porque quando se encontra verdadeiramente com o Senhor, a libertação é completa, porque o nosso Deus, Ele provê a libertação espiritual. Para encerrar, o nosso Deus, Ele é o provedor da salvação para a humanidade. Através de Cristo Jesus, Ele proveu a salvação para a minha e para a tua vida. Através do sacrifício do Filho de Deus, de Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, eu e você hoje podemos ter a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. O Deus que nós servimos, Ele proveu a salvação para mim e para você. Não há outro caminho. Não há Buda, não há Maomé, não há Aparecida, não há Paulina, não. O único caminho que nos conduz a Deus se chama Jesus. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É culto de missão nesta noite, e eu quero encorajar você a ser usado por Deus para pregar nesta cidade, neste bairro, nesta nação, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que através dele o homem pode estar num lamaçal de pecado, mas através de Cristo ele nos dá salvação para a nossa alma. Pregue, fale do amor de Jesus, diga que
Deus fora quem proveu para nós a salvação da nossa alma através de Cristo Jesus. Se coloque de pé, igreja, eu quero orar com você. Aleluia. Não pode aglomerar, né? Então vamos orar ali mesmo, né? Vamos louvar ao Senhor então. Glória a Deus. Coloca o número 1, irmão, carpinteiro, pregador. E enquanto eu estiver aqui louvando, você fecha os seus olhos aí onde você está e converse com Deus. Aleluia. Talvez você chegou aqui preocupado, angustiado, mas o Deus que provê todas as coisas está aqui. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir o teu clamor. Fale com Ele. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. O que ele fazia? Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando o milagre conseguir. E com isso os inimigos se levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando aquela cruz pelo caminho. Mas já não era o carpinteiro, era apenas o cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Oh, aleluia! Sinta a presença de Jesus nesta noite. Fale com Ele, abra o teu coração. Ele está com os ouvidos atentos para ouvir o teu clamor, a tua petição nesta noite. Oh, glória! De repente o carpinteiro aparece, carregando aquela cruz pelo caminho. Mas já não era o carpinteiro, era apenas o cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, eu sinto Ele aqui neste lugar.
Os seus inimigos param para ouvir o que Ele quer falar. Os seus inimigos param para ouvir o que Ele quer falar. Oh glória, oremos ao Senhor. Querido Deus, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta noite, Senhor, em que aqui estivemos sentindo a Tua presença. Neste momento, Senhor, nós oramos por estas vidas que estão aqui. Eu não os conheço, mas o Senhor conhece cada um intimamente. O Senhor tem visto as lágrimas, o Senhor tem ouvido o clamor, a oração da Tua filha, do Teu filho. E eu tenho pregado nesta noite, Senhor, que Tu és o Deus da provisão, porque eu creio que o Senhor há de prover aos Teus filhos aquilo que eles precisam, aquilo que eles necessitam. Ó Pai, talvez o inimigo tenha trabalhado na mente deles, dizendo que eles não vão conseguir, que eles vão falhar, vão fracassar, mas em nome de Cristo, eu repreendo agora toda ação do mal, toda investida do adversário, e declaro em nome de Jesus a vitória, a provisão para cada um dos Teus filhos. É a minha oração, o meu agradecimento, em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado pela oportunidade, Deus abençoe, em nome de Jesus.